Bom, gente, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo em Farmácia Hospitalar 2. Eu espero que esse áudio fique melhor, porque o outro estava muito ruim mesmo. Desculpa, gente. Eu comprei um microfone para ver se facilitaria e estava tão certa que ia ajudar que acabei que fiz a aula e nem tinha testado. Mas isso serve de lição, tá? Muito obrigada pela resposta de vocês, pelo retorno de vocês em relação a isso, e estou fazendo aqui um outro vídeo para a gente poder substituir aquele e ficar menos desagradável de ter a aula, tá bom? Então vamos lá. Nosso objetivo hoje é falar sobre fracionamento de medicamentos. O que é fracionar o medicamento? Fracionar é separar os medicamentos nas menores unidades de dispensação, sempre fazendo a identificação. Cacimba. Deixa eu apagar esse negócio. Sempre fazendo a identificação correta desses medicamentos. Eu preciso identificar da forma certa para eles serem distribuídos em dose individual ou unitária dentro da instituição hospitalar, garantindo também a rastreabilidade. A rastreabilidade é a capacidade de eu saber dentro da minha farmácia aonde aquele medicamento está. Mas por que isso é importante? Vamos supor que eu esteja dentro da farmácia e chega uma instrução normativa para mim da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, exigindo ou pedindo a retirada imediata de uma ampola de furosemida com lote XYA, tá? Eu tenho que saber se eu tenho aquele lote na minha unidade ou não. Como que eu vou saber disso? Se eu tiver uma rastreabilidade. Se eu não tiver uma rastreabilidade, eu vou ter que verificar ampola por ampola se faz parte daquele lote que exige a retirada dele. Se eu tiver o meu sistema informatizado, eu posso ter uma unidade imensa, tá? Posso ter andares e andares de setores que eu consigo achar exatamente em quais setores estão aquela dipirona, para aquela furosemida que eu tenho que se retirar da minha unidade, que eu tenho que recolher, tá? Então, é importante a rastreabilidade para eu saber onde é que está o material. É importante a rastreabilidade para eu saber a data de vencimento daquele material, daquele medicamento, daquele insumo, porque se eu tenho controle do que vai ser, o que vai vencer na minha unidade, eu preciso saber aonde estão os produtos que estão perto do vencimento. E se estiverem já próximos a vencer, eu preciso recolher e mandar para o central de farmácia para ver se consegue trocar esse medicamento, se consegue fazer algum tipo de permuta com ele, tá? Para a gente não deixar vencer o mínimo possível e necessário dentro da unidade. O ideal é que não vença nada, mas a gente não consegue cumprir o ideal por vários e vários motivos, muitos outros que ultrapassam até mesmo a nossa capacidade, mas o interessante, o importante é que eu tenha a rastreabilidade de todo o medicamento que sair da minha farmácia, principalmente se eu estou fracionando, tá? Existe blisters, existe cartelas que já são próprias para fracionamento, como esta daqui, ok? Eu vou pegar para vocês aqui para verificarem no verso dela como é que é. Dá uma olhadinha aqui. Olha isso aqui. Ó, no verso da medicação, eu tenho aqui meu comprimidinho. Ele é todo perfuradinho. Eu esqueci o nome que dá para esse negócio aqui, tá? A embalagem já é toda própria já para partir, tá? Para ser fracionada. Aqui no verso dele eu tenho nome comercial, eu tenho DCB ou DCI, denominação comum internacional,
Tem a miligrama, tem o nome da empresa, o registro no Ministério da Saúde, o lote, a validade. Eu tenho todas as informações que estariam em uma etiqueta dentro no verso do medicamento. O que eu não posso é entregar um medicamento para um setor de internação desta forma aqui, gente, olha. Que eu não posso entregar ele assim. Ou assim. Por quê? Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Olha esse quadro aqui. Dipirona de 500 miligramas, ácido acetil salicílico de 500 miligramas. Comprimido na frente é igual. Tá? Eu cortando isso aqui, 500 miligramas, é o quê? Dipirona ou AS? E se a pessoa é alérgica a dipirona? E se a pessoa está com suspeita de dengue hemorrágica? Qualquer um dos dois, se eu der nesse caso, aleatório, assim, sem uma identificação, confiando apenas nessa embalagem aqui de trás, porque tirando esse nomezinho daqui, o resto é tudo igual. Se eu der assim, sem uma identificação, vai confundir. Então, para que isso não aconteça, tá, é necessário e não pode sair nada da farmácia, mesmo se estiver fracionado, sem uma identificação correta. E essa identificação correta exige, não pede, exige por lei que se saia. Posso fracionar? Posso. Mas eu tenho que fracionar colocando o nome do medicamento, a data, a validade e todos os outros demais dados que a gente vai ver aqui na aula, tá? Bom, de quem é a responsabilidade do fracionamento? Do farmacêutico. Tudo que acontece dentro de uma farmácia é responsabilidade do farmacêutico. Ele pode delegar funções, para isso ele precisa treinar pessoal, ele pode delegar funções, mas a responsabilidade é dele. Se houver alguma troca de medicamentos, como no exemplo anterior do AS e da dipirona, quem responde é o farmacêutico, tá? A avaliação da prescrição, a escrituração no livro de registro de receituário, dispensação dos medicamentos fracionados, são atos que o farmacêutico realiza. Pode delegar, mas a responsabilidade é do farmacêutico, tá bom? Mas a gente tem como, assim, não existe corresponsabilização, mas a gente pode saber quem é que foi que fez besteira, entendeu? E não é nenhum tipo de punição nem nada parecido ou retaliação, mas é treinamento, porque eu acredito que ninguém sai de manhã de casa falando assim, eu quero ferrar com a vida de algum paciente hoje. Eu acho que a gente não trabalha, não faz isso. A gente está na área de saúde para querer ajudar as pessoas, para querer dar um tratamento digno para as pessoas, para querer fazer o nosso melhor para as pessoas. Só que erros acontecem, e erros quando acontecem precisam ser corrigidos. Precisam ser investigados sim, para as pessoas que cometeram, tá? Sejam treinadas, melhorem, né? Para que esses erros não voltem a acontecer. O importante não é os erros não acontecerem, o importante é eles serem corrigidos e eles serem solucionados antes de virarem problemas maiores, tá? Fracionamento de medicamentos. A distribuição dentro do hospital é uma das principais atividades da farmácia hospitalar, e isso a gente viu no ciclo passado, tá? O melhor dos sistemas de distribuição, com certeza, é a dose unitária, é o que apresenta mais vantagens, é o que apresenta mais segurança para o paciente, é que tem condições melhores para um segmento adequado da terapia, tá? Só que, para fazer dose unitária, eu não tenho como estabelecer uma unitarização de doses na minha unidade sem fazer antes a etapa de fracionamento. Porque como que eu vou liberar para um paciente, ele precisa de 2 comprimidos de AS por dia. Como é que eu vou liberar 2 comprimidos para ele se a cartela não vem com 2 comprimidos, a cartela vem com 10 comprimidos? Então, eu não posso liberar um medicamento dentro da dose unitária para haver sobra. Não existe sobra dentro de dose unitária. Se o paciente estiver na minha unidade, se o paciente estiver internado, se o paciente estiver em uso regular do medicamento, não pode haver sobra. Então, eu preciso enviar o medicamento de forma que ele use
completamente aquele medicamento que foi enviado, ok? Então, para eu fazer isso, eu só consigo fazer se fracionar os medicamentos, ok? Para fracionar, eu preciso de algumas condições, tá? Eu consigo fazer o fracionamento quando eu separo esse medicamento de sua embalagem original, quando eu reembalo individualmente, de forma a que ele possa ser dispensado de acordo com uma prescrição médica. Um comprimido vai um comprimido, 2 comprimidos vão 2 comprimidos, para esse horário e para aquele horário, ok? Então vamos lá. Aqui é um exemplo de fracionamento de medicamentos. Olha a paramentação que a técnica, né, que a profissional de farmácia está usando, tá? Ela está com touca, está com máscara, está com avental descartável, está com luvas. Esta é a paramentação adequada, ok? Se você vai abrir uma medicação, tá? Aqui ela está fracionando comprimidos. Aqui atrás a gente tem até uma câmara, uma capela de fluxo de ar, fluxo laminar, tá? A gente tem até essa capela de fluxo laminar aqui atrás. Mas como ela está fracionando comprimidos, ela não está abrindo medicamento nenhum, material nenhum, ela pode fazer no ar ambiente. O ar ambiente não está interferindo, não está entrando em contato com os comprimidos, tá? Acredito que os cortes tenham sido feitos legais e tal, não tenha aberto nenhuma embalagem, não tenha exposto nenhuma embalagem ao ambiente. Tá? Se ela estivesse fazendo algum tipo de fracionamento, abrindo alguma embalagem, ela teria que fazer dentro de uma capela de fluxo laminar. Não é esse o caso. Então vamos lá. Continuando. Fracionamento de medicamentos. Qual o aparato necessário? Primeiro, funcionários treinados, gente. Não se faz fracionamento sem treinar primeiro as pessoas que vão fazer esse fracionamento. Precisa da paramentação adequada, que são os uniformes limpos, touca, máscara, luvas. Não pode estar usando brincos, não pode estar usando perfumes, não podem estar usando anéis, tá? Controle, isso é controle de qualidade, tá? Não pode estar falando sobre a medicação, mesmo com máscara. As instalações têm que estar em áreas separadas. Eu não posso fazer o fracionamento junto com uma área de trânsito de pessoal, junto com uma área de rotina de farmácia, tá? Tem que ser num local separado. Uma ventilação, temperatura adequadas, tem que ter controle de temperatura e umidade nesses locais também. As instalações têm que ser fora da corrente principal de atividades da farmácia, para exatamente limitar o fluxo de pessoas. Quanto menos gente ali, melhor. Os equipamentos de tamanho adequados, localizados de forma a facilitar o procedimento e permitir limpeza e manutenção, e colocados de forma a permitir um fluxo de trabalho, né? Um trabalho em fluxo mesmo, fluxo contínuo. Embalagens diferenciadas para cada tipo de produto a ser reembalado. Por exemplo, eu não posso usar um saquinho que eu vou fazer a reembalagem de um comprimido, tá, para colocar uma pomada. Não vai comportar. Eu preciso de um frasco adequado para pomadas. Ou eu uso um tubo, ou eu uso um pote estéreo, ou um frasco estéreo. Eu preciso usar um frasco adequado para aquilo que eu vou fazer o fracionamento. As etiquetas confeccionadas precisam ser confeccionadas em quantidades de acordo com o que se vai fracionar, desprezando as sobras. Então, não pode ter sobra nem de etiqueta, porque a etiqueta de um dia não vai servir para eu fracionar no dia seguinte, tá bom? Depois eu explico por quê. Ah, mas vou fracionar o mesmo medicamento. Joga fora e faz outra, porque no meio deste dia tem dados que vai ser diferentes do dia seguinte. Então, não serve. Olha só, gente, que linda é isso aqui. Isso aqui é o sonho de todo mundo que trabalha em farmácia hospitalar e faz fracionamento de material, de medicamento, principalmente comprimidos. Essa coisinha aí, a BC100, ela, sabe aquelas coisas que só falta falar? É o caso dessa daí. Ela faz corte de cartelas
ela reembala comprimidos, ela faz a etiqueta, ela imprime, ela mesmo já cola a etiqueta no local. Ou seja, você coloca a cartela de comprimidos lá, ela vai fazer os cortes adequados, de acordo com o tamanho do comprimido adequado. Você já lança os dados que precisa, né, para a etiqueta, lote, validade, o nome do medicamento, quem está fracionando, a data de fracionamento, já joga os dados referentes a isso no sistema e já sai tudo lindo, certo, bonito. Se tiver trabalhando com QR Code, dá para inserir o QR Code aí também e já faz tudo perfeito, só falta falar. Ela trabalha com comprimidos e com ampolas, não faz fracionamento de líquidos. Fracionamento de líquido a gente tem que fazer. Mas comprimidos e ampolas, o comprimido que é o mais complicado, é o mais chatinho, né? Ela faz. Então, maravilha, maravilha da ciência, tá? Fantástico isso aqui. Só que o problema é que, assim, não é cara, né? É cara. Mas uma dessa resolveria todos os meus problemas de fracionamento. Bom, aparato necessário para fazer o fracionamento. Todas as etapas têm que estar descritas em POP, gente. A gente vai ver na aula que vem o que é POP. Todas as etapas têm que estar descritas em POP, precisam ser atualizadas anualmente ou sempre que houver algum tipo de intercorrência. A gente vai ver isso na aula que vem. Em conformidade com a resolução da Anvisa 67 de 2007, que faz a legisla, né, sobre os POPs. E esses POPs têm que estar disponíveis para consulta dos funcionários. Todos os aspectos do fracionamento têm que estar detalhados e qualquer mudança no procedimento tem que ser comunicado por escrito em livro de ocorrência do setor. O que é isso? Vamos supor que o meu frasco para fazer o fracionamento de alguma pomada ou algum líquido tenha acabado e eu preciso mandar com urgência, não dá para esperar chegar outro. Eu preciso mandar com urgência um medicamento para o paciente Joãozinho que está esperando o medicamento dele lá. Não tenho frasco, mas eu tenho uma seringa. Eu tenho uma seringa com tampa própria para fazer que ajuda, né, nos casos de fazer um fracionamento desse tipo. Eu posso usar a seringa? Posso, desde que eu especifique no livro de ocorrências, que eu comunique que aquela alteração foi feita porque me faltou material para embalar, me faltou material de embalagem, ok? Dá para fazer? Dá. Posso fazer? Posso, desde que eu especifique por que eu estou fazendo, tá bom? Mas assim, se foi algum tipo de mudança na rotina, tem que ter mudança no POP. Mas como não foi mudança na rotina, foi algo excepcional, a gente comunica no livro de ocorrência, ok? Vamos lá. Prazo de validade. Isso aqui é muito importante, então prestem atenção. Vou falar bem devagar, tá? A data de validade dada pelo fabricante foi determinada para a droga na embalagem original. Todo medicamento tem uma data de validade. Todo medicamento tem data de validade dada pelo fabricante dele e essa data está lá na embalagem original dela, tá? Eu não posso ser aplicada esta data de validade do fabricante ao produto que eu reembalei em outras condições. Exemplo, se eu abrir um frasco de óleo mineral, tá, para fazer fracionamento, eu não posso usar a validade daquele frasco de óleo mineral que eu abri, que eu expus ao ambiente, mesmo dentro de uma capela de fluxo laminar. Eu não posso fazer isso sem alterar a data de validade desse fabricante para o meu produto embalado. Eu não vou alterar a data de validade do frasco, mas eu vou alterar da etiqueta que for para ao setor que eu fracionei, eu vou precisar alterar. Para quanto? Sempre colocando um prazo menor, tá? Se a gente for fracionar um medicamento, este for retirado de sua embalagem original, é necessário calcular nova data de validade. Eu não vou fechar o olho e colocar assim, eu gosto de maio, vou colocar a validade para maio.
Não, bota para setembro porque tem muito mais tempo. Não, eu não posso fazer isso. Existe uma regra para a gente obedecer, tá? Essa regra a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Por exemplo, eu abri um frasco de medicamento, um xarope, uma pomada, algo que foi exposto ao ambiente. O comprimido, ele tá fechadinho na embalagem primária dele. A embalagem secundária, que é a caixa, a gente joga fora. Mas a embalagem primária tá lá fechadinha. Eu cortei, mas eu não abri aquele comprimido para o ambiente. Então, ele está ainda mantendo as condições originais dele. Eu repito, aquela validade do comprimido que eu não abri, que eu não expus ao ambiente. Eu repito a data de validade dele na minha etiqueta que eu vou colocar para identificar o meu material que eu estou fracionando, tá? Mas no caso de xaropes, de pomadas, de outros medicamentos que eu abro, que eu retiro da sua embalagem original, que eu retiro que eu abro, exponho ao contato do ambiente, esses eu preciso revalidar. Esta revalidação não pode ser superior a 25% do tempo compreendido entre a data do fracionamento e a data de validade do fabricante. Exemplo, estamos em abril, tá? Vamos supor que a minha pomada que eu estou abrindo lá para fazer o fracionamento vai vencer em abril de 2021. Tá lá escrito nela, no frasco, na embalagem dela, abril de 2021. Ótimo. Então, eu preciso colocar uma data que não pode ser superior, pode ser inferior, mas superior não pode a 25% do tempo entre abril aqui de 2020 a abril de 2021. Nós temos então um ano nesse período. Então, a gente dividindo um ano por 4, 25%, daria 3 meses. Então, a data máxima que eu vou revalidar aquela pomada é data para daqui a 3 meses, da data que eu estou fracionando, tá bom? E este período não pode ser maior do que 6 meses. O que é que significa isso? A minha data de validade pode ser para 2032, tá? Não existe, acho que não existe medicamento com uma data de validade tão extensa, mas vamos supor que exista. A gente está em 2020, a data de validade dele é daqui a 12 anos. O prazo máximo que eu posso dar é 6 meses depois de aberto e acabou. Não pode ser mais do que isso. Ah, mas não comporta 25% do tempo. Não, não comporta, mas o prazo máximo que eu posso dar para qualquer medicamento, depois que eu abro, que eu exponho ele ao ambiente, são 6 meses de validade e acabou. Tá bom? Gente, não presta atenção nisso aqui não, porque esse fracionamento aqui tá sendo todo errado, tá? Eu acho que esse cara não tá fracionando, mas tá sem luva, tá sem um ambiente aqui não tá legal, ou não tem nada para ele identificar aqui, isso aqui vai ficar solto sem estar tampado, tá tudo errado. Não copia isso não, tá? Copia essa primeira imagem aqui. Isso aqui tá certinho, tá? Isso aqui a gente esquece. Bom, registro. Tudo que a gente faz dentro de uma farmácia precisa ser registrado. E para fazer o registro do fracionamento, a gente tem um livro específico para isso, que a gente vai usar para fazer os registros do que a gente está fracionando, tá? E isso consta, né, da resolução 67 de 2007, que fala sobre unitarização de dose, fala sobre fracionamento. O fracionamento é realizado exclusivamente em farmácia hospitalar ou outra equivalente, tá? E isso pode ser feito com a finalidade de ajustar a dose do medicamento às necessidades dos pacientes, tá bom? Vamos parar por aqui, deixa eu ver quanto tempo tem. 25 minutos, vamos parar por aqui, depois a gente volta, tá?